Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom dia, boa tarde ou boa noite e espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos continuar ainda com a regra da cadeia e eu começo por relembrar algumas notações usadas para as derivadas. No caso de termos y igual a f de x, portanto uma função de uma só variável, a derivada de f pode, no ponto x, obviamente, é denotada por f' de x, y' de x, pode ser ainda representada por df sobre dx, também por dy sobre dx, e penso que são apenas estas as notações mais utilizadas. Atenção que eu aqui estou a usar um d e não um delta, uma vez que o f só depende de uma variável. Se tivermos agora uma função de duas variáveis, z igual a f de xy, então a derivada em ordem a x pode ser denotada da seguinte maneira: delta f, delta x, tal como estamos habituados, mas também podemos representar esta derivada parcial por delta z, delta x, ou ainda por f de xy', mas com um índice x, significando que estamos a derivar em ordem a x. A derivada parcial em ordem a y pode ser representada por delta f, delta y, também por delta z, delta y e ainda por f de xy', com um índice y, significando que estamos a derivar em ordem a y. Tenham atenção ao seguinte, isto é importante, é que as variáveis utilizadas nos exemplos seguintes e nas aulas seguintes podem ser outras, ou seja, nem sempre temos y como função de x, podemos ter o x como função de y. Nem sempre temos o z como função de x e de y. Podemos ter o z como função de u e v. Ou podemos ter o x como função de y e z. Está bem? Portanto, não fiquem presos ao nome das variáveis. Bom, vamos então a um novo exercício. O primeiro exercício desta aula, que diz o seguinte: considere a relação w igual a f de raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado e, na segunda componente, 2x mais 3y, com x igual a φ de y. Portanto, esta função f e esta função φ que aqui aparecem não são conhecidas. Tá? O enunciado não diz quais são. Calcule dw sobre dy. Atenção que eu não estou a pedir delta w sobre delta y. O enunciado diz dw sobre dy. Já vamos ver porquê. Porquê que tem que ser dw sobre dy? Ora bem, vamos então olhar para as nossas expressões. Temos w igual a f de qualquer coisa e na segunda componente qualquer coisa, mas tudo isso vem em função de x e de y. Bom, o normal seria termos w igual a um f de duas variáveis. Duas letras. Está bem? Mas não é o que está a acontecer. Então devemos designar aquela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado por uma nova letra, por exemplo, u, e devemos designar
o 2x mais 3y por v, por exemplo. Está bem? E é agora, com todas estas variáveis, que nós vamos construir o diagrama correspondente à situação. Está bem? Então temos que o W é função, em primeiro lugar, de U e V. Temos W igual a F de U, V. Agora, o U, ou se quiserem, U de XY, é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, o U é função de x e de y. Da mesma maneira, V, ou V de xy, é igual a 2x mais 3y. Então, o V é também função de x e de y. Temos ainda mais uma informação adicional que diz que o x é φ de y. Ou seja, o x depende de y. Então, temos aquele diagrama. Portanto, o W é função de U e V, o U é função de x e y, o V é função de x e y e, finalmente, o x é função de y. Ou seja, o y é a variável independente. Eu diria que é a variável, entre aspas, mais independente de todas. Está bem? Por isso é que eu peço dw sobre dy. Está bem? Porque no final apenas o y fica livre, fica independente. Bem, então como é que nós calculamos dw sobre dy? Bom, tal como referi na última aula, devemos procurar todos os caminhos que começam em y e vão parar a w no sentido daquelas setinhas. Portanto, eu vejo ali muitos caminhos. Na verdade, vejo 1, 2, 3, 4. 4 caminhos. Bom, então, dw sobre dy, ou se quiserem w' de y, é igual a delta w delta u vezes delta u delta x vezes dx sobre dy. Portanto, aqui segui o caminho mais por cima. Está bem? Só uma nota. Porquê é que eu escrevi dx sobre dy e não delta x sobre delta y? Porque o x só é função de uma variável. O x só depende de y. E porquê é que escrevi delta u, delta x? Porque o u depende de duas variáveis, de x e de y. Reparem que em u entram duas setinhas, significa que o u depende de duas variáveis, mas em x só entra uma setinha, significa que o x só depende de uma variável, que é o y. Bom, agora outro caminho. Então vamos ter que somar delta w delta u vezes delta u delta y. Agora vamos olhar para outro caminho e vamos somar. Vamos ter agora mais delta w delta v delta x vezes dx sobre dy. E finalmente delta w delta v vezes delta v delta y, que corresponde àquele caminho mais curto que vai pelo lado de baixo do diagrama. Bom, mas tudo isto é igual ao seguinte. Então, delta w delta u, outra forma de se escrever é delta f delta u. Recordem as notações usadas que eu referi na parte esquerda do ecrã. Depois, delta u, delta x, eu posso calcular, uma vez que a função u de xy é
conhecida. Bem, aqui pretende-se derivar a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Para tal, podem fazer cálculos auxiliares e escrever essa raiz quadrada como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 meio e derivam a potência, tá bem? Mas tudo isso vai dar x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, eu sugiro que façam esses cálculos à parte, caso não seja suficiente aquilo que eu acabei de dizer. Depois, dx sobre dy também se pode escrever na forma φ' de y. Portanto, mais uma vez, chamo a atenção para as notações usadas para as derivadas de uma só variável, de funções de uma só variável. Continuando, mais ΔF, ΔU e agora ΔU, ΔY. A derivada de u em ordem a y é a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 meio em ordem a y e isso dá y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. A seguir vem a derivada de f em ordem a v, que é o mesmo que a derivada de w em ordem a v, vezes a derivada de v em ordem a x. A derivada de v em ordem a x é 2, tá? Está lá em cima, vezes dx sobre dy, mas isso já referimos que é φ' de y, mais a derivada de w em ordem a v, ou seja, ΔF, ΔV, vezes a derivada de v em ordem a y, que é a derivada de 2x mais 3y em ordem a y, que é 3. E pronto, não dá para fazer mais nada neste exercício, uma vez que a função f e a função φ não são conhecidas. Portanto, deixamos ficar assim. O importante é conseguirmos construir o diagrama à custa da informação que é dada no enunciado e derivar w em ordem a y. Está bem? Na verdade, o w só depende de y, por intermédio de u e v e x. Ok? Bom, e no início deste quadro temos precisamente a confirmação de que a derivada de u em ordem a x é precisamente igual a x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que apareceu no exercício anterior. Podemos fazer a confirmação. Reparem que u é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isto pode ser escrito como x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao meio. Resulta que a derivada parcial de u em ordem a x vai ser então o meio vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 meio menos 1 vezes a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado em ordem a x. Ou seja, o meio vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 1 meio vezes 2x. E tudo isto resulta em x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. De maneira completamente análoga, a derivada de u em ordem a y é igual a y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok, pronto. Então vamos a um novo exemplo, ou um novo exercício, e este começa assim. Portanto, seja w igual a g de y sobre x para alguma função g diferenciável num certo intervalo real. Ok? Prove que x vezes a derivada de w em ordem a x mais y vezes a derivada parcial de w em ordem a y é igual a 0. Tá? Isto num ponto genérico xy.
reparem que aquela função g, tal como está referido no enunciado, aquela função g está definida num intervalo. Está bem? Portanto, aquela função g, apesar de termos ali y sobre x, aquela função g não está definida em R2, nem sequer num dado subconjunto de R2. Nós ali não temos um par ordenado, temos um número real que é y sobre x. Bom, então vamos precisamente fazer uma coisa parecida àquela que tínhamos feito no exercício anterior e vamos chamar u à expressão y sobre x. Isto permite-nos construir o diagrama correspondente a esta situação, que é este que nós temos aqui. Ou seja, o w depende de u, uma vez que o w é g de u. Por sua vez, o u, ou se quiserem u de xy, depende de x e de y, dado que u de xy é y sobre x. Bom, para provar a igualdade, eu vou começar por calcular ΔW ΔX. Bom, então temos que, seguindo o diagrama, temos que a derivada parcial de w em ordem a x vai ser dw sobre du vezes ΔU sobre ΔX. Ou, se quiserem, w' de u vezes ΔU sobre ΔX. Ou ainda, se quiserem, g' de u vezes menos y sobre x quadrado, ou seja, menos y vezes g' de u sobre x quadrado. Bom, reparem que a derivada de u em ordem a x está efetuada nos cálculos auxiliares e é então a derivada de y sobre x, em ordem a x, do y trabalha como uma constante, portanto sai fora, e fica então y vezes a derivada de 1 sobre x. Mas a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Está bem? Portanto, isso justifica aquela passagem que eu referi há pouco. Vamos agora calcular a derivada parcial de w em ordem a y. Bom, neste caso temos dw sobre du vezes ΔU sobre ΔY. Ou, se quiserem, g' de u vezes 1 sobre x. Novamente, temos nos cálculos auxiliares a derivada de u em ordem a y, ou seja, a derivada de y sobre x em ordem a y. Neste caso, 1 sobre x é uma constante e, portanto, vai ficar 1 sobre x vezes a derivada de y em ordem a y, que é 1 sobre x vezes 1, ou seja, 1 sobre x. Pronto, então agora vamos pegar nestas expressões encontradas e substituir lá em cima naquela expressão. Ficamos então com x vezes ΔW ΔX mais y vezes ΔW ΔY é igual a x vezes menos y vezes g' de u sobre x quadrado, que foi a expressão que nós encontramos, mais y, e agora vezes g' de u vezes 1 sobre x, que também foi uma expressão que nós encontramos. Tudo isto fica menos y vezes g' de u sobre x, uma vez que um dos x desapareceu, mais y vezes g' de u sobre x, e, portanto, tudo isto cancela e fica 0 no final. Ok? Portanto, se houver necessidade, devem fazer pausa no vídeo e tentar perceber. Não devem prosseguir sem entender tudo o que está para trás. Está bem? E continuamos com a regra da cadeia. Desta vez, temos o seguinte exercício. Considere a seguinte função. g de xyz igual a x ao cubo vezes f de seno de x sobre z e, na segunda componente, cosseno de y sobre z, para alguma função diferenciável f num certo domínio D contido em R2. Prove que existe uma constante real A tal que
x vezes a derivada parcial de g em ordem a x, mais y vezes a derivada de g em ordem a y, mais z vezes a derivada de g em ordem a z, é igual a A vezes a função g. Ok? Bom, mais uma vez, devemos denotar seno de x sobre z por uma nova variável, por exemplo, u, e o cosseno de y sobre z por v. Está bem? Bom, para provarmos a nossa igualdade, devemos calcular previamente o ΔG ΔX, o ΔG ΔY e o ΔG ΔZ. Como é que vamos fazer isto? Bem, a começar por ΔG ΔX. Reparem que neste exercício a função g é o produto de duas funções. Uma delas é x ao cubo e outra delas é f de uv. Portanto, antes de fazermos o diagrama correspondente a esta situação, devemos usar as regras de derivação. Isto é, devemos usar a regra da derivada do produto. Ok? Portanto, eu tenho ali que a derivada de A vezes B em ordem a x, também pode ser em ordem a y, portanto, mas a derivada de A vezes B em ordem a x é a derivada de A em ordem a x vezes B mais A vezes a derivada de B em ordem a x. Sejam lá o A e o B o que forem, está bem? Pronto, então sendo assim, a derivada de g em ordem a x vai ser a derivada de x ao cubo, ou seja, 3x², vezes f do v, mais x ao cubo, vezes a derivada de f do v em ordem a x. Está bem? Portanto, estou a derivar o produto. E agora, só faço o diagrama para obter esta derivada, a derivada parcial de f em ordem a x. Tá? É só para esta situação, é só para a função f que eu faço o diagrama. Então temos que o f depende de u e v. Depois o u depende de x e z. E o v depende de y e z. Correto? Pronto. Então, sendo assim, a derivada de f em ordem a x, a derivada parcial de f em ordem a x, portanto, olhando para o diagrama, vai ser a derivada parcial de f em ordem a u vezes a derivada parcial de u em ordem a x. Mas como o u de xz é seno de x sobre z, portanto, agora devem olhar para os cálculos auxiliares, obtemos que a derivada parcial de u em ordem a x vai ser a derivada de x sobre z em ordem a x vezes o cosseno de x sobre z. Uma vez que a derivada do seno é o cosseno. Mas a derivada de x sobre z em ordem a x é 1 sobre z. Tá? É como se fosse a derivada de x sobre 3. Portanto, o z é como se fosse uma constante. A derivada de x sobre 3 é 1/3. Portanto, a derivada de x sobre z em ordem a x é 1 sobre z. Pronto. Isto permite-nos então calcular a derivada parcial de g em ordem a x. Portanto, eu vou repetir. A derivada parcial de g em ordem a x é então 3x² vezes f do v mais x ao cubo vezes ΔF ΔX. Mas ΔF ΔX é ΔF ΔU vezes 1 sobre z vezes cosseno de x sobre z. Tudo isto dá então 3x² vezes f do v mais x ao cubo sobre z vezes ΔF ΔU vezes cosseno de x sobre z. Pronto, e já está. Bom, e agora vamos calcular a derivada parcial de g em ordem a y. E novamente vamos usar a derivada do produto.
se pretenderem. Portanto, uma vez que o g é x ao cubo vezes f de uv, temos que a derivada de g em ordem y vai ser a derivada de x ao cubo em ordem y, mas isso é 0, vezes g do v, mais x ao cubo vezes ΔF ΔY. Ou seja, isto é igual a x ao cubo vezes ΔF ΔY. Usando o nosso diagrama, temos que ΔF ΔY vai ser ΔF ΔV vezes ΔV ΔY. E a derivada de v em ordem a y é a derivada do cosseno de y sobre z em ordem a y. Portanto, isso está efetuado nos cálculos auxiliares. E é precisamente igual à derivada de y sobre z em ordem a y vezes menos seno de y sobre z. Tá bom? Portanto, a derivada do cosseno é o menos seno. Mas isto dá precisamente menos 1 sobre z vezes seno de y sobre z. Tá bom? Não é conveniente que avancem sem perceber estas derivadas parciais. Volto a reforçar a derivada de y sobre z em ordem a y. Aquele z trabalha como sendo uma constante. Portanto, é como se tivéssemos a derivada de y sobre 3. A derivada de y sobre 3 é 1/3. Tá bom? Bom, então, concluímos que ΔG ΔY é menos x ao cubo sobre z vezes ΔF ΔV vezes seno de y sobre z. Finalmente, vamos obter a derivada parcial de g em ordem a z. Novamente vai ser 0 vezes g do v, uma vez que a derivada de x ao cubo em ordem a z é 0, mais x ao cubo vezes ΔF ΔZ. Ou seja, isto é x ao cubo vezes ΔF ΔZ. Bom, mas olhando agora para o nosso diagrama da função f, temos que f depende de z por intermédio de u e de v. Pelo que ΔF ΔZ vai ser ΔF ΔU vezes ΔU ΔZ, mais ΔF ΔV vezes ΔV ΔZ. Ok? Então, isto vai ser então igual ao seguinte. Portanto, vai ser igual a x ao cubo. Agora, convém abrir aqui um parênteses grande e colocar ΔF ΔU vezes, portanto, a derivada parcial de u em ordem a z, portanto, já está no quadro anterior, é menos x sobre z quadrado vezes cosseno de x sobre z, depois mais ΔF ΔV, e a derivada de v em ordem a z está neste quadro, nos cálculos auxiliares, e dá precisamente y sobre z quadrado vezes seno de y sobre z. Ok? Pronto. Fechamos aqueles parênteses grandes e resulta então que ΔG ΔZ é igual, portanto, efetuando todas aquelas multiplicações, fica então menos x à quarta sobre z quadrado vezes ΔF ΔU vezes cosseno de x sobre z, mais x ao cubo y sobre z quadrado vezes ΔF sobre ΔV vezes o seno de y sobre z. Portanto, eu insisto que devem compreender ou devem conseguir obter sozinhos estas derivadas parciais. Portanto, a derivada parcial de u e de v, tanto em ordem a x, como em ordem a y, como em ordem a z, que estão nestes cálculos auxiliares, devem conseguir entendê-las muito bem. Tá bem? Não avancem sem entender isso.
E agora que já temos tudo o que nós precisamos, ou seja, o ΔG, ΔX, o ΔG, ΔY e o ΔG, ΔZ, portanto, estas três derivadas parciais estão nos dois quadros anteriores dentro de umas caixinhas, ou seja, dentro de um retângulo que eu destaquei. E assim sendo, obtemos que x vezes ΔG, ΔX, mais y vezes ΔG, ΔY, mais z vezes ΔG sobre ΔZ é igual a x, abre parênteses, 3x² vezes f do v, mais x ao cubo sobre z vezes ΔF sobre ΔU, vezes cosseno de x sobre z, fecha parênteses. Mais y, que multiplica por menos x ao cubo sobre z, vezes ΔF sobre ΔV, vezes seno de y sobre z. Mais z, abre parênteses, menos x² sobre z², vezes ΔF sobre ΔU, vezes cosseno de x sobre z, mais x ao cubo y sobre z², vezes ΔF sobre ΔV, vezes seno de y sobre z. Fecha parênteses. Portanto, apenas fui buscar estas expressões aos quadros anteriores. Bom, aqui acho que nem vou ler esta nossa terceira linha. Portanto, ela começa por ser 3x ao cubo vezes f do v. E depois obtemos mais 4 parcelas que resultam de tentarmos tirar todos aqueles parênteses na expressão de cima. Essas parcelas são simétricas, portanto há duas simétricas e há outras duas que também são simétricas, portanto tudo aquilo cancela e ficamos com 3x ao cubo vezes f de uv. Mas eu recordo que o x ao cubo vezes f do v era a nossa função g de xyz. Portanto, abreviadamente, obtemos 3g. E, portanto, aquela constante a que se pedia para calcular é, então, a igual a 3. Ok? Portanto, aqui podem fazer pausa e constatar que todos estes cálculos estão, de facto, bem efetuados. E pronto. Damos por encerrada mais uma aula. Espero que fiquem bem e até o próximo dia ou até a próxima aula, seja daqui a 5 minutos ou seja amanhã. Ok? Tchau!